Bom, vamos olhar um pouquinho para fora do nosso quintal agora? Vamos lá para o país vizinho, hein, Gustavo Segré? Você está preparado para essa viagem? Muito preparado. Como sempre, então você que vai nos guiar, porque o governo Milei ameaçou cortar os programas sociais de quem bloquear ruas durante protestos marcados para esta quarta-feira. Num discurso, a ministra do Capital Humano, que é a Sandra Pettovelo, deu um recado à população. Protestar é um direito, mas também é um direito circular livremente pelo território argentino para ir ao trabalho. O Gustavo Segré conversou diretamente com a ministra e vai trazer o que ela quis dizer em relação à possibilidade ou não de manifestação, porque essa questão tem gerado muitas críticas sobre o direito que a população argentina tem de se manifestar, ou seja, Milei está querendo impedir que as pessoas possam protestar, possam dizer aquilo que não as agrada, ou não é bem assim, hein, Gustavo Segré? O que a ministra contou para você? O segredo está na palavrinha rua. Aí que está o segredo. Por quê? O que a ministra e o que o governo está propondo, é dizer, manifestar é um direito constitucional. Você pode criticar a quem você quiser, do jeito que você quiser, desde que não atrapalhe o outro direito constitucional, que é de livre ir e vir. E essa rua, literalmente, é a rua. Não está falando da calçada. Onde passam os veículos. Onde passam os veículos. E por que era assim? Como funciona o sistema até hoje? Essa manifestação está programada para ser amanhã. Sim. As pessoas recebiam... Se concentra mais ali na província de Buenos Aires, né? Na capital federal, na cidade, na Avenida 9 de Julho. Que é o centro ali. A cidade mais larga, exatamente, e geralmente perto do Ministério do Desenvolvimento Humano ou de Ação Social. Como era feito? As pessoas recebem uma ajuda social através de um organismo social, uma ONG, uma organização não governamental ou uma organização registrada e cadastrada nesse ministério que agora se chama Capital Humano. Quando a pessoa recebia o plano, era em função de que um líder determinava quem sim e quem não recebia. E esse líder organizava uma manifestação contra o governo de turno, inclusive contra o Fernandes também. Se a pessoa não ia nessa manifestação, esse líder tirava a ajuda social. Então a pessoa tinha que ir lá. E melhor, levavam filhos, levavam pessoas idosas. Tinha um controle ali. Tinha o controle, esse líder não era um comunicado direto paralelo do governo com o beneficiário, tinha um intermediário. O governo Milei está determinando que esse intermediário acabou. Não vai ter mais intermediário. Então tem a liberdade a pessoa de ir e manifestar o que ele quiser, mas não pela chantagem de que se ela não vai manifestar, perde ajuda social. E não pode levar crianças. Por que falou? Crianças estão sendo feitas e colocadas aí para que a polícia não intervenha para afastar os manifestantes. Então, quer manifestar? Pode manifestar, mas pode manifestar na calçada. Esse direito de ir e vir deve ser preservado tanto quanto o direito de se manifestar. E se a pessoa colocar uma intervenção numa rua, avenida ou estrada, quem participar, quem organizar, quem transitar ou transportar e quem financiar vai ser penalizado. Me desculpa, acho maravilhoso, porque a pessoa pode criticar o que ele quiser, mas não pelo chantagem do líder dessa organização social e muito menos evitar que aquele que está produzindo, para que ele tenha ajuda social, não possa ir trabalhar. Ô Nelson Kobayashi, isso de alguma forma fere algum direito de manifestação de uma população? Não, fere o direito de bagunça, fere o direito de impedir o trânsito, fere outros direitos, né? Eu tenho muito claro que essa medida, até pela explicação do Segré, não é contra os manifestantes, é contra os arruaceiros, é contra aqueles que queimam pneu, contra aqueles que fazem piquete, contra aqueles que impedem o exercício do direito alheio. Agora, manifestar, fale o que quiser, da maneira como quiser, desde que não esteja atrapalhando, mas ninguém tem um dado aí, ô Segré, queria até que você explicasse, parece que tem até uma coisa de indenizar, de pagar a despesa da segurança, né, para o Estado não ter que ficar também gastando dinheiro para garantir a segurança de pessoas que ficam fazendo esse tipo de manifestação. Já tem os memes, isso é fato. Quando tenha que intervir uma atividade do Estado, por exemplo, um órgão de segurança, porque tem manifestação, isso vai ser cobrado de quem organizou a manifestação, porque ele não deveria estar na rua, pode estar na calçada, pode manifestar onde ele quiser. Isso me faz lembrar no Reino Unido que você pode manifestar contra a rainha, por exemplo, mas não pode estar no chão. Eu vi isso e é muito curioso. Você tem um banquinho
e a pessoa sobe o banquinho e grita contra a rainha. E ninguém pode fazer nada. Se ele puxasse o banquinho e apoiasse os pés no chão, ele é preso. Aí tem gente que vai lá e faz uma gracinha, só bota o pezinho rapidinho e sobe no banquinho de novo. Luiz Felipe Dávila, quero saber de você. Como que você enxerga e analisa as medidas de Milei e até uma possível reação dessa população ou dos chamados piqueteiros diante desse possível impedimento? Bom, o piqueteiro é um grevista profissional, arruaceiro profissional, financiado com dinheiro público. É um espetáculo isso, né? Está correto, eu concordo com o Segré, com o Nelson. E mais, o que o governo Milei vem fazendo é acabar com a intermediação no governo. Não é só com o grevista, não, acabando com a intermediação de cargos intermediários nos ministérios, nas repartições públicas. O que ele está fazendo é enxugar o Estado. Ou seja, é zelar pelo dinheiro do pagador de imposto. E quanto mais camadas você cortar, melhor isso é. E eu entendo que o governo hoje tem, ou seja, transferir o recurso para as pessoas sem passar por intermediário é algo muito importante. Inclusive, para amanhã ver se tem fraude ou não nos programas, como a gente vai saber, né? Você vai ter lá um nome de uma pessoa, endereço, aquela pessoa não existe mais, morreu alguma coisa, você vai poder ter muito mais controle sobre os programas públicos. Então, eu gosto muito de ver um governo cortando camadas de intermediação, seja de arruaceiro, seja nos ministérios. Fala, Gustavo Segré. Estou vendo que o gráfico não está certo, porque não corta assistência de quem protestar, corta assistência de quem cortar uma via que impossibilite o direito constitucional de ir e vir. Protestar não tem risco de cortar assistência porque ele protesta, e sim onde ele protesta. Vocês estão vendo aqui no nosso programa agora um puxão de orelha ao vivo para mim, porque quem escreveu essa tarja fui eu. Foi sem querer. O nosso argentino foi lá e puxou a minha orelha ao vivo aqui. Então vocês presenciaram isso agora com ampla audiência, os nossos bastidores aqui. Então, Demétrios Trindade, nosso editor-chefe, faça-me o favor e coloca aquela outra tarja que está escrito Segré. Não, essa aí também não, ele vai me xingar. Aí, coloca essa aí, Segré. Punição, não tira mais essa tarja. A gente vai até o fim do programa, a gente vai falar ainda de outros assuntos aqui, eu quero deixar essa tarja aí, porque eu quero passar o meu Natal de bem com o Gustavo Segré. Agora, Segré, eu queria entender de você uma questão. Você mencionou aquilo que o governo está colocando como condições para essas pessoas. Por exemplo, não levar as crianças ali para aqueles locais porque elas poderiam impedir algum tipo de ação policial. Até porque também seria inadequado, né, crianças participarem de algum tipo de manifestação que possa escalar para uma atenção maior. Mas conhecendo os manifestantes, como você conhece ao longo dos anos, eles devem respeitar, entre aspas, ou é como se nada tivesse acontecendo? Vai ter amanhã, eu acho, não tenho a mínima ideia, um teste, mas já tem os caminhões hidrantes prontos. Tanto que tem memes aí que fala, leve sabão porque amanhã você vai tomar banho. Por quê? E porque vai ter caminhão hidrante jogando água na multidão se ele desrespeitar o direito constitucional de ir e vir. E aí tem outra situação que me parece que vale a pena. Eu quero ver se o pessoal vai ficar só na calçada. Eu não sei, mas deveria. Por que não? Qual seria o problema? Quer criticar? Critique, mas não atrapalhe. Sabe o que tem acontecido, inclusive? Não é somente a pessoa que vai trabalhar. É uma ambulância, é uma viatura, é um problema de segurança que está intervindo aí para que uma pessoa que precisa, e aconteceu, nós tivemos exemplos inúmeros na internet, dá para ver, pessoas que precisavam passar para fazer quimioterapia. E não podiam, porque tem um monte aí de inadaptados que cortavam e que defendiam, inclusive, aumento do salário mínimo. E eu me perguntei, como que uma pessoa que não trabalha defende o salário mínimo? Para que defende o salário mínimo? Porque a ajuda social estava linkada com o valor do salário mínimo. Então eles queriam que aumentasse o salário mínimo porque a ajuda social ia para eles. E vão mais longe. O próximo passo, e tomara aconteça, tem que tirar o benefício de aqueles que são estrangeiros
e que recebem ajuda social no país, na Argentina. Tem um monte de bolivianos e paraguaios que recebem ajuda social. Por que não voltam ao seu país? Pelo país? Sim, eles têm o DNI, como se fosse um RG, um RN, um RNM aqui, e pegam uma Bolsa Família. E mais, pega uma Bolsa Família de um argentino que não está recebendo e vai e critica. Volta para seu país se não quiser, se não gostar. Mas ele não pode reclamar em outro país por uma ajuda social que esse país está lhe dando. Pode reclamar, não pode cortar a rua. Não é que não pode reclamar, não pode cortar a rua. Nelsinho, quer acrescentar algo? Não, eu acho que essa questão do benefício social para estrangeiros é um pouco mais polêmica. Porque isso poderia gerar discussão aqui no Brasil. Eu não tenho certeza, posso checar aqui, mas imagino que no Brasil a gente tem a Bolsa Família, inclusive, para os estrangeiros. Mas não é problema de ter. A minha questão não é de ter. Sim, não é acolher as pessoas. Eu acho até interessante você deixar isso bem claro, viu, Gustavo Segre, para também não se gerar o entendimento de que você é contra estrangeiros ou que de alguma forma você pratica. Eu sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro aqui. Aqui no Brasil. Não, você já é brasileiro. Não, eu sou grato. Mas coloque para a gente de maneira clara qual contrariedade que você tem em relação às pessoas que são de fora e que recebem os benefícios na Argentina. Tem duas questões. A primeira, na legislação argentina, um estrangeiro com DNI de estrangeiro, ele tem direito a participar das eleições. Sim. Isso para mim está errado. Para mim está errado. Eu aqui não posso votar. Eu sou um residente e eu não posso participar das eleições. Você vota na Argentina. Teria que votar lá na Argentina ou me naturalizar ou ser cidadão brasileiro, senão eu não posso. É um direito, está certo. Não é uma diferença, é a lei. Mas se eu estiver no Brasil e eu tenho uma ajuda social como estrangeiro e eu vou protestar evitando o direito constitucional de um brasileiro de ir e vir, eu estou errado. Isso estou defendendo. Não é um problema de que um país possa ter uma ajuda social para um estrangeiro que mora nesse país. Ele é um cidadão também desse país. Mas não pode essa pessoa que tem a vantagem de ter acolhido por um país que lhe dá uma ajuda social, evitar que outro argentino ou estrangeiro possa ir e vir porque é um direito constitucional.